Olá, meu nome é Noslen Benatti Santos, eu sou advogado e sou professor, e esse é o canal Noslen Benatti Santos, Direito de Todos. Se você puder, já faça a sua inscrição no canal, já aperte o like com relação a esse vídeo, tá bom? Bom, o que eu quero falar hoje é a respeito de um assunto bem polêmico aqui no Brasil, é a respeito da pena de morte. Por que eu quero falar a respeito desse assunto? Ontem eu dei uma palestra falando sobre direitos humanos para um grupo de estudantes do ensino médio de uma das cidades, de uma das escolas daqui da cidade de Descalvado. E foram feitas algumas perguntas, e a última pergunta que foi feita foi a respeito da pena de morte. Ele ia fazer a pergunta, só que não deu tempo de responder por conta do curto espaço de tempo que eu tive com relação à palestra. Então, em homenagem a esse aluno que estava querendo saber a respeito da pena de morte, hoje eu estou fazendo esse vídeo para falar a respeito da pena de morte no Brasil. Afinal de contas, ela existe ou não existe? Não sei se é a maior parte, mas muita gente acredita que não existe pena de morte no Brasil. Mas ela existe. Ok? Então, aqueles que pensam assim que a pena de morte tem que ser implantada, não, ela não precisa ser implantada, ela pode até ser ampliada, mas ela já existe. Você pode perguntar, como assim? Eu nunca vi ninguém sendo condenado à pena de morte aqui no Brasil? Pois é, existem alguns requisitos. Vou falar de uma maneira bem simplista agora. Nós temos uma lei no Brasil que é a nossa maior lei, que é a Constituição Federal. A Constituição Federal é a nossa maior norma, maior lei, e todas as demais leis devem obediência a ela. E a Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 47, a linha A, diz o seguinte: não haverá penas, a linha A, de morte. Tá vendo? Não tem pena de morte. Calma que a linha não terminou. Salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. Então, olha só. Se não houver, enquanto o Brasil estiver vivendo em paz internacional, não será aplicada a pena de morte. Só haverá aplicação da pena de morte no caso de Deus nos livre e nos guarde de uma guerra internacional. Se o Brasil entrar em guerra contra qualquer país do mundo, é possível a aplicação da pena de morte. A Lei 1001 de 1969, que é o Código Penal Militar, aponta alguns tipos penais que podem ser aplicada a pena de morte. Eu vou falar só de dois, tá ok? Existem alguns, mas eu vou falar de dois. O primeiro que eu quero falar é o crime de traição, que está no artigo 355 do Código Penal Militar, que diz o seguinte: tomar o nacional armas contra o Brasil ou Estado aliado, ou prestar serviço nas Forças Armadas de nação em guerra contra o Brasil. Pena: morte, que é o grau máximo, ou de 20 anos, que é o grau mínimo. Então, no caso de traição, um brasileiro, um nacional, entrar em guerra contra o próprio Brasil, ele pode ser condenado à pena de morte. A outra maneira de alguém ser condenado à pena de morte, existem outras formas, mas outro crime militar que pode ser aplicado à pena de morte é o crime de cobardia. Covardia. No artigo 364 do mesmo Código Penal Militar, existe a cobardia qualificada, que é provocar o militar por temor, em presença do inimigo, a debandada de tropa ou guarnição, impedir a reunião de uma ou outra, ou causar alarme com o fim de nelas produzir confusão, desalento ou desordem. Pena: morte. Ou seja, um militar, provocar um militar, porque está com medo, está morrendo de medo. A debandada: foge, todo mundo foge daqui, senão todo mundo vai morrer. Por medo, ele pode ser condenado à morte. Então nós temos aí dois casos, existem mais casos, que são possíveis a aplicação da pena de morte. O que se está desejando hoje é a ampliação da pena de morte. É a aplicação da pena de morte em tempos de paz, para outros tipos penais que não estejam descritos no Código Penal Militar, mas
uma outra lei, como no Código Penal, né, brasileiro, né, que é outra lei, tá ok? Que é a Lei 2848 de 1940. Então isso que está se tentando fazer. A gente quer ou outros crimes que estejam em outras leis esparsas. Então, o que se deseja hoje é a ampliação, ok? Ampliação para que seja aplicado em tempos de paz e não a implantação, tá bom? Então, se você achava que a pena de morte no Brasil não existia, ela existe sim, ok? Se você gostou do vídeo, mais uma vez, deixa aquele like, se inscreva no canal e se Deus quiser, nós nos veremos no próximo vídeo. Abraço a todos.